Graça e paz, meus irmãos. É bom estarmos aqui mais uma vez, reunidos, para podermos ouvir e aprender, acerca da palavra do Senhor. Desde já quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, que nos deu este privilégio, esta oportunidade, para que possamos falar acerca dele, acerca da sua vontade. É certo que não somos merecedores, estamos aqui porque Ele nos escolheu e nos deu esta oportunidade e nos deu o privilégio de podermos estar aqui, nos deu o privilégio de escolher estar aqui, Então, agradeço a Deus por isso. Também quero agradecer a cada irmão, a cada irmã que se dispôs neste momento a nos ouvir. Eu sei que muitas das vezes não é fácil ouvir a videoaula, às vezes sempre tem alguma coisa que nos impede, mas com a graça de Deus, Deus fará com que nós venhamos aprender mais uma vez. Então eu quero agradecer os irmãos pela disponibilidade que os irmãos estão tendo para nos ouvir neste momento e ouvir aquilo que Deus tem para o coração de cada um. É certo que nenhum dos irmãos estará assistindo a este vídeo de forma banal, não. Isso valerá, mesmo que não valerá neste momento para os irmãos, mas futuramente. Eu creio que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela é poderosa para que venha nos ensinar a fazer com que venhamos fazer a vontade de Deus e progredir na sua vontade. Eu quero abrir com os irmãos um texto bíblico, como é de costume, no livro de Êxodo, no capítulo de número 3 e o versículo de número 14. O livro de Êxodo, ele é o segundo livro da Bíblia e está no Antigo Testamento. Ele vem logo após o livro de Gênesis. Lembra lá que a última aula que nós tivemos acerca da Bíblia? Então, se os irmãos não assistiram, os irmãos vão lá, assistem, vai ser benéfico para os irmãos. Amém? Que Deus possa abençoar e continuar abençoando os irmãos grandemente. Êxodo capítulo de número 3, lembrando que o capítulo ele é o número maior e o versículo ele é o número menor. Tá bom, meus irmãos? Êxodo capítulo de número 3 e versículo de número 14 diz assim: Deus disse a Moisés: Eu sou o que sou. Assim responderá aos israelitas: Eu sou, me enviou a vós. Meus irmãos, neste momento, nós vamos falar acerca da doutrina de Deus, acerca dos princípios, do ensinamento sobre Deus, sobre a sua vontade. É certo que nós não sabemos totalmente sobre Deus, porque Deus, Ele é soberano. Nós vamos ver que Ele é soberano. Deus, Ele está além dos nossos pensamentos, Ele está além daquilo que nós possamos imaginar, de ser uma coisa perfeita, de ser uma coisa, uma realidade aos nossos olhos. Deus, Ele está além de tudo isso. Ele é um Deus transcendente, Ele está acima de todos nós, Ele é o Criador, Ele é o Criador do universo, da humanidade, da terra, como nós já dissemos. Então, quando nós pensamos em quem é Deus, a nossa imaginação não consegue fazer com que nós nos acheguemos à verdadeira
realidade do que é Deus e quem é Deus. Deus, Ele se manifestou a nós através da sua palavra, para que possamos conhecê-lo, vamos dizer assim, superficialmente, para que nós possamos entender como Ele trabalha. Ele se manifestou a nós também através do seu Filho amado, Senhor e Salvador Jesus Cristo, e nós vamos falar isso em uma outra aula. E Ele se manifesta também através do Espírito Santo, que foi enviado a nós, como o próprio Jesus disse, como nosso Consolador. E também Deus, como diz em Romanos, não me lembro o capítulo certamente, diz que Deus, Ele se revela através da natureza. Ele não é a natureza, Ele se revela através daquilo que Ele criou, de tudo que está formado. Olhamos para o céu, olhando para os animais, para os lírios dos vales, e percebemos, e diz o texto que nós conseguimos perceber quem é Deus, como Deus trabalha, a sua perfeição, a sua majestade para conosco. E hoje nós vamos falar sobre a doutrina de Deus, os ensinamentos aquilo que a Bíblia nos mostra, a palavra de Deus nos mostra acerca de Deus, o Pai. A Bíblia vai dizer que Deus, se eu não me engano, no Evangelho de João, que Jesus, ao encontrar com uma mulher perto de um poço, ele vai falar que Deus é Espírito e importa que aqueles que o adorem em Espírito e em verdade. Ou seja, como eu já disse, Deus está além da matéria. Deus, Ele está além de tudo o que possamos imaginar. Deus é soberano sobre todas as coisas. O que nós podemos imaginar do que é lindo, maravilhoso e perfeito, Deus está além de tudo isso. E é por isso que, num texto bíblico, se eu não me engano, em Coríntios, não sei se é a primeira carta ou a segunda carta aos Coríntios, ele vai dizer que aquilo que o nosso coração, aquilo que já passou em nosso coração ou nossa mente, está além, Deus está além de tudo isso. Então, irmãos, é bom estarmos diante de Deus e da sua presença. É bom sentirmos a sua presença. É bom entendermos que além que Ele é um Deus transcendente, Ele é um Deus imanente. O que seria um Deus imanente? Deus, Ele é um Deus transcendente porque Ele está acima de tudo, acima de todos. Ele é um Deus soberano. Mas Ele é também um Deus, o nosso Deus a quem nós servimos, Ele é um Deus imanente, ou seja, Ele se relaciona com a sua criatura, com os seus filhos. Ele não é um rei, aquele rei, arrogante, que não quer saber daqueles que estão ali para que Ele possa governar. Não, Deus, Ele é imanente, Deus, Ele se relaciona conosco. Mas como, irmão Anderson, Deus, Ele se relaciona conosco, e nós vamos ver que no Antigo Testamento, Deus, Ele tenta, ou Ele se relaciona, ou Ele tenta se relacionar conosco, através dos profetas, através das suas maravilhas, em que Ele manifestara ali ao povo de Israel, especificamente. Nós vamos ver Deus se relacionando com o homem também no Novo Testamento, através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a qual a Bíblia diz que Ele se fez carne e habitou entre nós, para se relacionar conosco.
Que outro Deus faria isso? Que outro Deus nós já ouvimos falar e que fez isso? Não existe outro Deus. Nosso Deus é único. O nosso Deus é soberano. A Bíblia vai dizer que Deus, Ele é onipresente. O que quer dizer isso, irmão Anderson? Que Deus, Ele é onipresente. O significado da palavra onipresença quer dizer que Deus, Ele está em todo lugar. Não em todas as coisas, como afirma a heresia do pandeísmo, ou a heresia dos vários deuses. Não. Deus, Ele não está nas coisas. Ele está em todo lugar. Aonde nós queremos imaginar que Deus possa estar, Deus, Ele está. E um exemplo disso está no texto de Salmos, capítulo de número 139, o verso 7 ao 12. Olha o que diz o salmista acerca disso, sobre Deus estar em todo lugar. Olha o que ele diz: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se como as asas da alvorada me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar. A tua mão e a tua destra me sustentará. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não serão escuras. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Ou seja, o salmista, ele estava querendo dizer, não importa onde ele estaria, Deus, ele está. Deus, ele não está nas coisas, ele não está em nenhum objeto, ele não está num pedaço de madeira, num pedaço de gesso. Deus, ele não está no carro, ele não está em uma chave. Deus, ele está em todo lugar. Ele não está em todas as coisas, mas em todo o lugar. Deus é onipresente. Não importa aonde nós possamos estar, Deus, ele estará se fazendo presente. Mesmo que nós não o percebamos, porque muitas das vezes, ou a maioria das vezes, nós fazemos com que Deus não seja perceptível a nossa vida cotidiana, mesmo que nós não venhamos perceber Deus, Deus, ele está. Quer um exemplo? No seu serviço, na escola, na igreja, seja em qualquer outro lugar que você estiver ou esteve, Deus estava lá ou está. Deus esteve presente, presenciando o que você estava fazendo. E o mais incrível de tudo isso, ou seja, o mais incrível é que Deus também é onisciente. A palavra onisciente significa que Deus, ele conhece todas as coisas. Além dele estar, ele é onipresente. Além dele estar em todo lugar, ele conhece todas as coisas. Um texto interessante que nós vamos ler acerca disso está em Salmo 139, verso 4. Ainda a palavra me não chegou à língua,
E tu, Senhor, já conheceste toda. Em Mateus 6,8 diz: porque Deus, o vosso Pai, sabe do que tendes necessidade antes que lhe peçais. A Bíblia vai dizer que Deus, ele conhece o que está dentro de nós. Até mesmo, como eu já disse, até mesmo que se achegar à nossa consciência, até mesmo antes de nós pronunciarmos as palavras, Deus é onisciente. Deus sabe o que você pensa, como você pensa, o que você quer, como você quer. Deus entende aquilo que você quer, mesmo quando em palavras você não consegue falar. Deus, ele é onisciente. São atributos, características desse Deus tão maravilhoso, que nós servimos, acreditamos, cremos piamente. Esse Deus que nós decidimos, escolhemos estar servindo, porque a nós foi outorgada o livre-arbítrio de escolha. E se o irmão e a irmã que está me ouvindo neste momento, creio que fez essa escolha de servir a Deus, esse Deus onipresente, esse Deus onipotente, onisciente, e esse Deus onipotente. Deus, ele é onipotente. O que significa onipotência? O significado de onipotência é Deus possui todo o poder. Deus, ele é onipresente, está em todo lugar. Ele é onisciente, ele conhece todas as coisas, ele conhece todos os seus pensamentos, mesmo que ele venha chegar antes à sua consciência. E Deus, ele é onipotente. Ele tem todo o poder. Ele possui este todo o poder. Em Apocalipse, capítulo de número 19, verso 6, versículo 6, vai dizer que então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas, e como de muitos trovões, dizendo: Aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Deus, ele tem todo o poder, porque ele é Criador. Antes, Deus, ele é autoexistente. Antes que a eternidade, a palavra diz que ele é Pai da eternidade, ele criou a eternidade. Ele não é somente o Pai eterno, ele não é somente eterno, ele é o Pai da eternidade. Ele tem todo o poder. Todas as coisas que nós vimos, ouvimos, sentimos, foi criado por ele, por meio dele e para ele. Deus, ele é justiça. O significado de justiça significa equidade moral, imparcialidade no trato com as suas criaturas.
Ele é justo. E como um Deus justo, Ele fez com que nós não venhamos, por justiça, ter a condenação eterna, e como Ele é justo, Ele, por natureza dele, Ele tinha que cumprir essa justiça de nos condenar eternamente. Mas essa justiça, ela foi cumprida em Cristo. Cristo, Ele tomou as nossas dores, as nossas enfermidades, os nossos pecados, se fez injusto, para que nós possamos hoje ser justificados, como eu já disse em uma aula passada. E por causa dessa justiça de Deus, Cristo morreu na cruz. Deus, Ele não é injusto. E nunca será um injusto. Ele é um Deus justo. Olha o que diz o texto de Atos, capítulo de número 17, versículo de número 31. Porque estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Está vendo? Deus, Ele fará justiça com todos nós. E nós somos justificados por meio de Cristo Jesus. É por Ele que nós temos a paz eterna. Porque Deus, Ele é justo. Deus também, Ele é amor. Assim como Ele é justo, Ele é amor. Deus, Ele é o amor em pessoa. Quando nós falamos que Deus é amor, nós estamos falando que a busca divina do bem maior das criaturas, na manifestação de sua vontade. Deus, Ele é o próprio amor. Nós vamos perceber isto quando Ele estabelece, desde o princípio, lá quando Adão e Eva, eles pecaram contra Ele, mas quando Deus diz que eles morreriam, isso seria tanto físico como espiritual. Mas diz a palavra de Deus em Gênesis, se eu não me engano, em capítulo 3, diz que Deus, Ele proveu. Ou seja, Ele pegou uma pele de um animal e cobriu, né? Como se fosse significado, ou é um significado do pecado do homem. Cobriu a sua nudez, cobriu a nudez do homem e da mulher. Ou seja, além dele ser justo, Ele é amor. Só que, para que Ele pudesse realizar essa justiça com esse amor, Ele teve que abrir mão do seu próprio Filho, Senhor e Salvador Jesus Cristo. Diz o texto em Efésios, capítulo de número 2, e versículo de número 4 e 5. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, sois salvos. No Evangelho de João diz, no capítulo 3, e o versículo de número 16, diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, o evangelista, ele não conseguiu, vamos dizer, ele não conseguiu expressar este amor. E como uma finalidade, um termo infinito, este amor,
para ele é um termo infinito, ele colocou tal, porque esse tal estabelece a infinitude que é o amor de Deus. Diz assim, ó, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A Bíblia vai dizer também que Deus, ele é a verdade. Deus, ele é a própria verdade. Ele é uma concordância e coerência com tudo que é representado pelo próprio Deus. Ele é a verdade. A verdade habita em Deus, a verdade é Deus. Olha o que o texto de Êxodo, capítulo de número 34 e verso 6 diz: Jeová, Jeová, Deus misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e grande em beneficência e verdade. A Bíblia também vai dizer que Deus é liberdade. Significa que independência divina de suas criaturas. Deus, ele não depende de nenhuma criatura para existir, para fazer. Deus, ele é independente da sua criatura. Olha o que o texto de Isaías, capítulo de número 40, verso 13 e 14 disse: Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria, lhe mostrou o caminho do entendimento? Não há quem possa fazer isso, porque Ele é autoexistente. Ele não depende da sua criatura. Ele não depende. Pelo contrário, quem depende dele somos nós. A cada dia, a cada minuto, a cada instante, a cada momento. Deus, ele é santidade. O que é santidade? Santidade é uma retidão moral. Deus, ele não se compactua com a imoralidade. É como o óleo e a água, não mistura. Você pode colocar o óleo e a água no mesmo recipiente, mas eles não se misturam. Não se misturam. Olha o que o texto de 1 João, primeira carta de João, capítulo de número 1, verso 5. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. E o outro texto vai dizer que Deus é santo e importa que aqueles que o adorem ele em santidade. Santidade é separar, ser separado. Separado do que, meu irmão? Separado da imoralidade, da injustiça, da incredulidade. Do desamor. Deus, ele tem todos esses atributos. A Bíblia é a palavra que ele nos deixou através daqueles que ele inspirou a escrevê-los, através do seu Santo Espírito. Ela nos dá esse entendimento do que Deus é. E o que Deus naturalmente dá-nos um entendimento daquilo que Deus quer que nós sejamos. Também, na Bíblia, nós vamos encontrar
alguns nomes de Deus, principalmente no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, quando nós pegamos ali o hebraico, nós vamos ver que Deus, ele é chamado de Yahvé. Significa a autoexistência. Eu sou o que sou, como nós lemos neste momento. Esse nome tem como característica o relacionamento entre o verdadeiro Deus e o seu povo. Quando usado, enfatiza a santidade de Deus, o seu ódio pelo pecado e amor aos pecadores. Também vai dizer que ele é Elohim, significa o forte. Palavra usada para distinguir o verdadeiro Deus. Também tem Adonai, que significa Senhor, Mestre. Palavra usada para homens e Deus, indica o relacionamento Senhor e servo. Tem alguns nomes também compostos, além de ter esses primários, que é com El, né? Que significa El Elohim, Altíssimo, o mais forte dos fortes. Está em Isaías capítulo de número 14, verso 13 e 14. Também tem El Roi, o forte vê, em Gênesis capítulo de número 16, verso 13. Tem El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, Gênesis capítulo de número 17, verso 1 ao 20. O El Olam, o eterno Deus, Isaías capítulo de número 40 e versículo 28. Tem com Javé. Tem Javé Jireh, que significa o Senhor proverá, Gênesis 22, 13 e 14. Javé Nissi, o Senhor é a minha bandeira, Êxodo capítulo de número 17, 15. Javé Shalom, o Senhor é paz, Juízes capítulo número 6, 24. Javé Javé Shabat, o Senhor dos exércitos, 1 Samuel capítulo de número 1, versículo 3. Javé Macadequim, o Senhor te santifica, Êxodo capítulo de número 31, verso 13. Javé Raá, o Senhor é pastor, Salmo 23, 1. Né? O Senhor é o meu pastor e de nada tenho falta, ou nada me faltará, depende muito da tradução bíblica. Javé Tzidkenu, o Senhor justiça nossa, Jeremias capítulo de número 23, verso 6. Javé El Gimolá, o Senhor Deus da recompensa. Javé Naqué, o Senhor que fere, Ezequiel, capítulo de número 7, versículo 9. Javé Chamar, o Senhor que está presente. Então esses são alguns nomes em que a Bíblia se refere a Deus. Deus não está limitado, como eu já disse, ao nosso entendimento do que seja Ele. Deus, Ele é transcendente. Mas, assim como Ele é um Deus transcendente, Ele é um Deus imanente. Ele se relaciona e quer se relacionar conosco. Meu querido irmão, minha querida irmã, que ouviu esse breve estudo acerca de Deus, que os irmãos possam ter compreendido o que Deus é, quem Deus é, na sua essência, na sua grandeza e bondade. Que nós possamos estar firmes e constantes nesta fé. E cremos que um dia o veremos como Ele é. De certamente, poderemos não ver Deus o Pai, mas diz a Bíblia que Cristo é o Deus encarnado.
e certamente poderemos o ver como Ele é. Que Deus possa abençoar a cada irmão, a cada irmã neste momento. Que Deus possa guardá-los dos dias maus. E que nesta aula os irmãos possam ter entendido a vontade de Deus para cada um de nós. Neste momento eu quero fazer uma oração com os irmãos e assim nós possamos terminar a nossa videoaula. Senhor Deus, maravilhoso Pai, te agradeço por mais este momento privilegiado que o Senhor tem nos concedido, que o Senhor nos deu para estar neste momento, para te adorar, para te exaltar e para conhecermos um pouco acerca de ti. Obrigado, Senhor, por nos dar este privilégio maravilhoso de te conhecer um pouco mais. Obrigado, Pai, pela tua bondade e misericórdia, amor e graça sobre a vida de cada um de nós. Assim nós te pedimos e te agradecemos, desde agora e para todos sempre. Amém.